Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a essa contribuição à semana acadêmica de vocês, do curso de Pedagogia. Eu fico muito feliz em estar participando. Eu trabalho na área acadêmica desde 2010. Pouco tempo, mas, enfim, me encantou tanto e não consigo imaginar em outro trabalho, senão na área acadêmica. Eu amo demais. E tanto é que eu escolhi uma das práticas para apresentar hoje aqui a vocês, que eu vi alegria, eu vi transformação, eu vi aquela sensação que a gente tem quando a gente é criança, né? Do lúdico, do novo. Então, eu fui muito feliz aí em explorar essas boas práticas da atividade lúdica nas turmas que eu pude dar aula, tá? Então, agradeço a Unileia pela oportunidade, muito obrigado, a professora Luciana, a professora Simone também me sinalizou dessa possibilidade de participar mais uma vez. Então, a todos os colegas, e claro, vocês estão aqui assistindo, muito obrigado, tá bom? Pode acontecer de vocês escutarem um barulho de um avião passando, de grila. Nesse momento aqui, a sala que eu estou, a janela está aberta e tudo isso é possível, tá, gente? Então não se espantem, não. Fica próximo ao aeroporto, onde eu estou agora. E coisas da teletransmissão, né? Então, gente, tá aí, ó. A ideia é a gente falar da inserção das atividades lúdicas no âmbito educacional em prol do desenvolvimento acadêmico e com o caso dos jogos de tabuleiro. Eu sou o professor Fabrício Penedo. Professora, passa o próximo slide, por gentileza, que fala um pouquinho da minha experiência, da minha formação. A professora vai passar o slide. Você consegue passar? Ou acha que eu... Bom, então... Já passei, Fabrício, está visualizando aí? Está aparecendo a página do seu Lattes, você está vendo? Ah, tá. Não, estou vendo. Passa mais uma vez, depois volta para essa, professora, por favor, que eu acho que a gente clicou ao mesmo tempo. Ah, então peraí, deixa eu sincronizar. Vamos lá. Vê agora. Eu estou vendo a página do Lattes. Você pode avançar e voltar? Só para eu ter essa... Voltei. Deixa eu sincronizar aqui. Gente, deixa eu pedir só uma coisa para vocês. Eu sei que a gente fica curioso de ficar passando os slides, mas quando você passa o slide, não passa só para você, não. Passa para todo mundo. Então, por favor, não mexam nos slides, não, para a gente não bagunçar a apresentação do professor Fabrício. E agora, Fabrício? Continua no slide do Lattes aqui para mim. Você chegou a avançar? Avancei. Voltei para a capa. Vou eu não agora estou vendo. para o Lattes. Passo mais agora? Na verdade, para mim está congelado no Lattes. Se E puser agora? mais... Bom, você consegue ver, os colegas conseguem ver os outros slides, que se não mudar para mim não tem problema. Mas a preocupação é se eles estiverem conseguindo ver os demais slides. Gente, vocês estão vendo o slide que tem uma criancinha com trancinha de mão levantada? Sim, é o slide 3. Conseguimos ver. Então tá ótimo. O problema é no meu slide, não tem problema. O que eu quero é que vocês vejam. Bom, pessoal, então, professora, só volta no slide do Lattes, aí dali você pode seguir. Só vou falar um pouquinho, eles devem... Mas aí, se você quiser, eu vou falando qual slide que a gente tá, que aí você já se encontra. A gente está do Lattes agora. Tá. Então, pessoal, essa é a minha formação acadêmica, a minha formação é na área de gestão. Em 2016, eu dei sequência aos meus estudos, me especializei na área pública e eu fiz um mestrado em sistemas de gestão. Como eu falei a vocês, eu estou desde 2010 na área acadêmica, gosto bastante. Atualmente, eu trabalho também na área técnica como computador de institutos de previdência, como vocês podem ver aí no meu Lattes. Mas eu faço as duas coisas, eu gosto, acho que o profissional de hoje em dia é importante ele diversificar, porque a gente não sabe que tem o mercado de trabalho, né? Uma crise, às vezes está ruim para a área técnica, às vezes está boa para a área educacional, enfim. É importante, eu entendo ser importante o profissional contemporâneo ser bem diversificado. E a minha formação, ela mostra um pouco disso.
Gosto bastante de ler, de escrever artigos, de escrever materiais, isso é bom, porque eu estou sempre me atualizando, e eu entendo isso também como uma boa prática, tá certo? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar a apresentação, professora? Podemos? Aí agora é com você, tá? Você vai passando e eu vou falando aqui. Já passei, tá naquele slide da menina de trancinha com a mão levantada. Tá ótimo, tá ótimo. Então, pessoal, nessa apresentação, nós vamos dialogar sobre a inserção de atividades lúdicas no âmbito educacional, em prol do desenvolvimento acadêmico. Na sequência, eu vou estar apresentando um vídeo pessoal do ano de 2019 sobre o caso dos jogos de tabuleiro nas disciplinas em que eu leciono. Então, pessoal, o papel da escola na vida da criança torna primordial, visto que é um espaço-tempo propício para desenvolver processos e aprendizagens. A educação infantil tem sido objeto de estudos e palco para diversas análises sobre a criança, sua infância e seu processo de desenvolvimento. Por ser a primeira etapa da educação básica, a educação infantil deve oferecer propostas pedagógicas de acordo com a faixa etária de cada estudante, para assim ampliar as possibilidades de aprendizagens preventivas. As crianças possuem necessidades e características próprias, que a escola sempre cumpre um importante papel neste sentido, que é ofertar um espaço adequado às brincadeiras, juntamente às situações de aprendizagens que sejam expressivas, colaborando para o desenvolvimento de forma deleitosa e saudável. Esse é o papel da escola. As atividades lúdicas existem na vida da criança desde os primórdios da humanidade. A brincadeira e o aprender são palavras que possuem significados amplos, quando desenvolvidos e compreendidos. Brincar é um sinal de saúde, pois, quando uma criança está bem, normalmente busca uma atividade lúdica. As brincadeiras também podem ser úteis para detectar problemas físicos e psicológicos. Por isso porque, quando a criança brinca, ela expressa sentimentos, pensamentos e emoções. Os jogos lúdicos são muito mais que meros passatempos. Eles possuem diversos benefícios essenciais para a aprendizagem da criança. Por meio deles, pode-se estimular a criança em diversas situações educacionais, sendo utilizado para avaliação de aprendizagens específicas. Esse processo de ensino-aprendizagem deve ser o mais dinâmico possível, pois ele tem uma finalidade, o desenvolvimento integral da criança. E assim, a gente observa a sua satisfação e a sua autoconfiança. Esse sujeito de direito, a criança, ela é um ser ativo para a sociedade em seu processo de desenvolvimento. O jogo de tabuleiro vem sendo o princípio que contribuirá para a sua formação, visto que essa atividade lúdica
Fabrício, a só criança... deixa eu te interromper só um minuto. Eu passo o slide ou eu permaneço no slide 3? Porque está parado no 3. Não, professora, você pode passar, Posso? perdão. Só Você vai me pode avisando passar quando tiver que assim, passar, por favor. sim, sim, você pode passar. O que acontece aqui que eu não estou conseguindo, agora eu estou vendo. Você vai passando, senão Ai, que bom. Então, qualquer Não, coisa você me avisa. Vê se agora você está vendo. Agora a gente está com... agora eu estou vendo. Ai, que bom. Tá? Estou no Aí, slide certo? Me avisa qual slide que eu devo estar. tá certo. Tá certo. Pode até avançar mais um pouquinho. Tá bom. Tá certo? Paro nesse ou continuo avançando? Pode. Então, pessoal, essa descoberta possibilita a interação e a socialização com outros sujeitos, desenvolvendo aspectos cognitivos, motor e afeto social. Isso quando a gente está falando da importância das crianças interagirem e, é claro, as práticas lúdicas, trazendo para a criança estímulos por meio de jogos variados. Ela se sentirá desafiada, estimulada a aprender, de forma a garantir a aprendizagem e maturação em sua caminhada acadêmica. A brincadeira é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pois brincar traz diversas contribuições para o aspecto afetivo, psicológico e motora da criança. Muitas vezes, o padrão que a escola vem seguindo é outro. Lá fora. A criança... Oi? Oi, Cadê o chat? Oi, gente. Alguma dúvida? Alguém com o microfone aberto vazou algum áudio? Jéssica, o chat está lá no balãozinho de diálogo. Pode continuar, Fabrício. Pode? Pode seguir. Posso seguir? As escolas adotam regras e atestam a criança a ter comportamento aceitável socialmente, ignorando em alguns momentos a criança como um todo, negando-lhe o seu desenvolvimento pleno, lúdico. Isso acontece em alguns momentos. O ensino de qualidade deve desenvolver cidadãos capazes de oferir criticamente a realidade para transformar esse cidadão, inclusive contemplar o desenvolvimento dessa pessoa e que permita lidar com rapidez na produção e movimentação de novos conhecimentos e informações, sempre em desenvolvimento, sempre crescente. Trazer para a sala de aula uma realidade complexa e Eita, travou aqui. Trazer para a sala de aula situações complexas e em constante transformações é fundamental para o educador. E, claro, é fundamental para o aluno. Ninguém chega à escola como uma folha em branco. Nenhum aluno, ninguém. Já que a experiência, ela vem de outros meios sociais, a experiência. São os primeiros elementos que contribuem para a construção dos valores. Ao estudar sobre a influência exercida por jogos e brincadeiras, fez reflexão sobre a importância de sua utilização como ferramenta pedagógica na educação infantil, sendo necessário a valorização de brincar e dar a vivência do lúdico. A vivência do lúdico é muito importante, respeitando as capacidades individuais e favorecendo oportunidades
múltiplas de desenvolvimento. Assim, pode-se desenvolver que os jogos na educação e sua prática vêm crescendo ao longo do tempo, principalmente na reformulação da educação com métodos e alternativas em busca de soluções dos problemas vivenciados no cotidiano infantil, tornando as aulas mais atrativas. Além disso, as atividades da criança pequena são lúdicas e não competitivas, compreendendo a função que desenvolvem e muitas vezes se compreende regras sociais por meio de faz de contas e imitação. Em educação infantil, deve ser organizado um aprendizado que tem início na família e nas experiências vividas pela criança. Para tanto, faz necessário criar canais permanentes de diálogo, considerando a família como responsável pelo processo de formação da criança. Os jogos precisam se tornar uma ferramenta valiosa do planejamento e trabalho pedagógico. E, de acordo com diversas pesquisas realizadas, atualmente é uma atividade que é tão importante quanto qualquer outro exercício em sala de aula, atividade lúdica. Por isso, é importante que os professores planejem a sua execução, traçando metodologias que envolvam a intencionalidade da ação, da atividade lúdica. A criatividade, a livre expressão do lúdico e a atividade e dos jogos pedagógicos facilitam o desempenho posterior das crianças nos estudos. Por isso, a necessidade de agregá-los à prática escolar como ferramentas pedagógicas para se alcançar os objetivos do ensino, tendo o professor comprometido com o processo educativo, ao buscar de todas as formas possíveis oferecer aos seus alunos um meio diversificado para que se desenvolvam. As atividades lúdicas na educação infantil, quando trabalhadas corretamente, fazem com que as crianças sejam mais reflexivas, críticas, pensantes e atuantes no meio em que vivem, além de propiciar uma aprendizagem mais prazerosa e qualificada. Diante disso, é fundamental que o educador promova atividades lúdicas diversificadas, propiciando o desenvolvimento da criança. Atividades variadas que estimulem a aprendizagem e potencialize o processo de desenvolvimento infantil a partir da mediação e interação com o outro. Potencializar o uso dos jogos e brincadeiras nas relações e interações da criança pequena, o espaço-tempo da educação infantil favorece a ampliação dos processos de aprendizagens nos diferentes espaços de conveniência, visando assim o seu desenvolvimento cognitivo, motor, linguístico e afetivo social. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Antes das dúvidas, eu gostaria que a professora Luciana apresentasse o meu vídeo falando sobre essa boa prática dos jogos que eu utilizei em sala de aula. Isso ocorreu no ano de 2019. Professora, você pode colocar o link para os colegas verem, assistirem? Eu vou colocar. E aí a gente começa com
as contribuições, dúvidas, o que vocês acharam, tá certo? É importante... Vídeo, aí quando vocês virem o vídeo, vocês me avisem, por favor. Eu vou abrir... Tá vendo o vídeo, gente? Eu tô assistindo, tô vendo. Vocês vão escutar. Você tem como voltar? Bora. Ótimo. Vamos lá. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Penedo, eu sou contador e professor. E venho falar aqui sobre a ferramenta pedagógica Jogos Empresariais Alinhados à Gestão Corporativa. Esse material eu já trabalho em sala de aula com os alunos. E como vocês podem observar, são utilizadas atividades lúdicas, como jogos de tabuleiro. Essa brincadeira tem como proposta a construção de patrimônio e gerenciamento de recebimentos e pagamentos, alinhado às técnicas de escrituração, elaboração das demonstrações contábeis, inclusive análise, consolidação e auditoria das demonstrações financeiras. Então é isso, gente. Acredito que essa prática pode auxiliar os alunos com a harmonização do chá corporativo, que consiste na aplicação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, tanto em sala de aula, como no próprio ambiente corporativo. Muito obrigado e até mais. Foi isso, pessoal. Conseguiram ouvir, gente? Onde é que tá aquelas peças da bicicleta? Ah, não sei, se é com você. Só fechar o microfone aqui. Espera aí. Então, professora Luciana e colegas, na verdade, esse vídeo ele foi uma coletânea de aulas que eu vim registrando. E em 2019, eu fiz essa gravação, eu subi para o YouTube. E eu achei bacana dar evidência, né, a esse link que eu consegui fazer nos cursos de graduação, que eu utilizei jogos de tabuleiro para, de uma certa maneira, trabalhar a ideia corporativa, porque tem jogos de tabuleiro que você ganha dinheiro, perde dinheiro. E então eu juntava grupos e dizia, olha, isso aqui é uma empresa, vocês representam uma empresa X. E todo o trâmite de ganhar e perder dinheiro, eles iam fazendo uma série de registros, iam gerando relatórios, enfim, uma série de boas práticas eles iam desenvolvendo ali. E ao final daquela prática do jogo de tabuleiro, eles apresentavam relatórios, defendiam ponto de vista, eram questionados ali por outros grupos. Então, assim, deu certo. O que eu estava pretendendo deu certo. Em pouco espaço de tempo ali, a gente teve uma demanda, assim, uma atividade que explorou bastante segmentos ali do ambiente corporativo. Gente, eu compartilhei aqui no chat o link do vídeo do professor, caso vocês, para depois vocês assistirem num outro momento. Vocês gostariam de levantar algum questionamento, alguma dúvida? Tudo bem que a gente está com o horário apertadinho, mas ainda dá tempo, porque 7 horas a gente tem mais um evento lá no YouTube, mas ainda dá tempo para abrir para alguma dúvida, para algum questionamento sobre a prática do professor, sobre como que ele desenvolvia as atividades, como que é a aceitação dos alunos em relação às atividades. Eu acho que você poderia até falar um pouco sobre isso, né, Fabrício, para a gente poder, enquanto alguém se anima a fazer algum questionamento, como que você percebia, né, a reação dos alunos ou a aceitação dos alunos quando você leva esse tipo de atividade para dentro da sala de aula? Então, é muito importante, gente, quando a gente fala nos jogos de tabuleiro, a gente mostrar para os alunos que a aula vai acontecer, aquilo ali não vai ser simplesmente uma brincadeira. A ideia não é essa, né? Tem propósitos. Então, como eu levava para a sala de aula, e minha área, como eu falei ainda há pouco, apresentando meu currículo Lattes, eu sou da área de gestão.
gestão corporativa. Então, eu levava um jogo de tabuleiro que falava ideia lógica, ganhar e perder dinheiro. Então, quando o aluno, isso aqui vai ser um jogo que eu já joguei, era muito legal, ele começa a se entreter, mas eu falo, não, você precisa anotar tudo o que está acontecendo. Então, peraí, por que anotar? Porque daí vão sair informações para você lá na frente, tomar decisões, defender ponto de vista. Quando eu falo lá na frente, eles vão ter que apresentar. Então, sério isso? Sério. Então, tudo isso que eu vou ganhar e vou perder, eu tenho que gerar relatórios demonstrativos, assim, isso vai gerar demonstrações. Inclusive, eu colocava um grupo de staff, assim, só para fazer auditoria desse grupo que estava movimentando todo esse dinheiro. Então, assim, a gente conseguia envolver uma série de competências, né, nessa dinâmica do jogo de tabuleiro. Mas isso eu utilizei na área de gestão. Isso pode ter utilizado... Nossa, a gente não pode esquecer da importância de trazer o lúdico, né? Às vezes você está numa marcação assim, a aula está cansativa porque você explora muito conteúdo, pede questões objetivas, aí depois muda para redação, dissertação. Aí que tal trazer uma atividade suave, mas que não perca o foco da atividade? Como eu mencionei na apresentação, é tão importante quanto as outras avaliações. Isso eu pude atestar. E, assim, tive um feedback bacana da turma, assim como, tanto nas avaliações, como, né, enfim, eles foram falando para os demais colegas e tal, então ficou meio que conhecido, né, por esse diferencial da atividade lúdica em sala de aula. Fabrício, é fantástica a sua fala, porque assim, para a gente que é pedagogo, que trabalha com criança, a gente sabe que a criança, ela aprende e se expressa pelo jogo, né? Então a gente já entra no princípio de que faz parte desse cotidiano, da identidade da criança. Mas o adulto, muitas vezes, quando a gente faz esse convite para o jogo, tem alguns, né, que se sentem um pouco reativos a essa proposta, né? De se envolver. Então, a importância do link, a gente tem que fazer o link, mostrar, olha só, eu não estou utilizando o teu tempo precioso, eu meio aqui para uma atividade em vão. Não, isso aqui é importante. Aí eu consigo fazer o link com a importância da matéria. Ele não vai fazer relato, não, ele vai ganhar e perder dinheiro, é uma matéria voltada para finanças, ganhar e perder dinheiro. Então, tem um trabalho que fala sobre mercado de ações, então, o joguinho, de fato, é como se fosse uma bolsa de valores. Poxa, como que pode? Pensaram num jogo de tabuleiro voltado para isso. Então, assim, legal. E aí a gente começa a fazer uma série de amarrações e links com a matéria, e lá na frente eles vão apresentar, eles vão... É o mais próximo, né? Às vezes a gente não tem um computador com internet, e a gente tem um jogo de tabuleiro, entendeu? E, inclusive, nesse vídeo, se vocês olharem com calma, eu consegui fazer um link muito interessante. Uma turma de contabilidade, eles ganhavam e perdiam dinheiro brincando lá no jogo de tabuleiro, e essas informações eram processadas num sistema de contabilidade de verdade, tá lá, com acesso à internet. Eles geravam relatórios por conta da inserção dessas informações, e lá na frente eles tomavam decisão. Então, assim, foi bem completa a atividade quando a gente tem os recursos. A gente tem uma lousa, a gente tem computador com internet, aluno que sabe operar. Então, assim, eu tive essa experiência legal aí no ensino superior do modo presencial, né? Porque a distância ainda não imagino como pode ser. E, Fabrício, você foi perfeita na colocação, porque tudo quando a gente tem propósito, né, tem um objetivo ali a ser alcançado, né? Isso fica claro para o adulto também entender e perceber que ele pode aprender de outras formas. Deixa eu ler aqui para você, que eu tenho assim, a Giovana falando que gostou muito, e a Priscila colocando uma observação, né? Olha, minhas turmas de educação infantil após o lanche eram só jogos, eu amava a reação deles. Aí tem a Rosiane agradecendo essa palestra, a Cláudia Valéria também agradecendo. E falando, né, quando a gente tem recurso é outro nível. Mas olha só, Priscila, a gente pode criar, né, ainda mais com criança, menores, né, a gente pode utilizar outros tipos de ferramentas e recursos que estão disponíveis, né? Aí, fica uma dica, ver a escola Reggio Emília, né, que é uma prática muito conhecida, né, italiana, com o professor Gianni Rodari também, que falam sobre a importância do uso até do corpo, dos objetos da natureza, tudo que está ao nosso alcance. E aí ela botou, olha, eu crio muito recursos com sucata.
Isso. Olha, eu estava com os meus filhos, eu tenho dois meninos, né? O Bento, que tem 8 anos, e o Benício, que tem 6 anos. E, enfim, o Bento adora jogar dama. Eu estava um pouco entediado, né? Porque é um jogo que requer um pouco de paciência. Nos dias atuais, né? A gente fica assim, entretido em fazer tanta coisa. Aí eu peguei assim meu telefone e, poxa, eu coloquei no cronômetro, eu marquei 2 minutos. Então, assim, o jogo tem que acontecer em 2 minutos. Quem tiver com mais peças no final, vence. E deu super certo, porque em pouco espaço de tempo a gente fazia 5 partidas e quem era que ganhava mais, ele achou aquilo o máximo. Então, assim, a gente às vezes tem tudo, mas só falta aquela iniciativa, né? Poxa, como que eu posso fazer isso? Então, deu certo com meu filho, agora ele está jogando na escola. Isso foi domingo agora. Então, ele está se sentindo lá em casa, o que me venceu 2 vezes, a melhor de 5. Eu acho isso o máximo. Dá sim, dá para a gente fazer muita coisa, utilizar sucatas, enfim. Os recursos estão aí, eu acho isso o máximo. Criança precisa disso, entendeu? Essa influência é muito boa. Tirar um pouco o foco da tecnologia, a criança fica ali focada em telefone o tempo todo. Criar, né? Essa possibilidade deles criarem, né? Criar. Ou reinventar em cima do jogo já existente, como você colocou, botar um tempo lá, vamos tentar cumprir esse tempo. E aí ele tem a pressão do tempo, ele tem que fazer a diferença. De modo lúdico, se perdeu, tentar de novo. E isso vai gerando uma série de outras, impulsiona uma série de outros valores e competências na pessoa. Entendeu? A gente tem que criar. Eu acho que por aí. Gente, a gente poderia ficar aqui a noite toda ouvindo o professor Fabrício e a gente conversando, não é mesmo? Só que agora, às 19 horas, a gente finaliza hoje o dia, Fabrício, com a última palestra lá no YouTube, com a mediação da professora Úrsula. Então, assim, gente, não está sabendo o link, né? Vai lá no YouTube, que já vai estar lá a palestra que vai começar agora. E aí, Fabrício, muito obrigada, porque a gente teve vários desafios, né? Para passar a apresentação e você foi um fofo super persistente. Obrigada mesmo, espero que você possa participar conosco outras vezes. E, gente, eu vou finalizar aqui a gravação e vou sanar dúvidas de 2 pessoas que colocaram aqui no chat no início e eu não tive a oportunidade. Então, só finalizar aqui.